É o seguinte, galera, o mundo da produção criativa sofreu um choque nessa semana. Eu vou tentar explicar pra você que não entende, você que não é ilustrador, que não é design gráfico, que não é, entre aspas, artista digital. Eu vou tentar explicar o que tá acontecendo aqui, porque teve mudanças assim que são dignas de terremotos gerados por movimentos de placa tectônica. Vamos com essa, tá? É a melhor comparação, a melhor metáfora, eu não sei qual a figura de linguagem pra isso, mas é isso que eu consigo pensar. A gente vai mergulhar nesse assunto, mas antes a gente tem que falar pra vocês de outro mergulho, na imersão Dev com o Gemini da Alura. Essa é a sua chance de aprender programação do zero totalmente grátis. A Alura vai fazer uma imersão Dev, que é um curso que eles oferecem a custo completamente zero para você que tem curiosidade, que está interessado em desenvolver o seu primeiro projeto em programação. E você vai fazer isso aprendendo a usar também o Gemini para auxiliar você na sua aventura. Essa é a última imersão Dev do ano, então é sua última oportunidade gratuita. Clique no link que está na descrição ou use o QR Code na tela. E lembrando que, além de certificado, nessa imersão você vai concorrer a prêmios, porque você tem que desenvolver um projeto e esse projeto vai valer uma premiação, incluindo bolsa de estudo e cursos da Alura. Tempo limitado. É tempo limitado porque eventualmente tem que acontecer o curso, então corre aí. Vocês conhecem uma empresa chamada Adobe, que é a empresa que faz o Photoshop. Ela não faz só o Photoshop, ela faz todo o que a gente chama de um suite, que é basicamente um conjunto de aplicativos para pessoas criativas. E ela faz vários que são, assim, líderes, referências na indústria. Você tem o Photoshop para foto, você tem o Illustrator para você fazer o que a gente chama de gráficos vetoriais, o que a gente usa para desenvolver coisa tipo logo e coisa do tipo. Você tem o After Effects, que é para efeitos especiais, para motion também e tal. Você tem o Adobe Premiere, que é para edição de vídeo. Eles têm vários. E essa empresa não é muito apreciada por alguns criativos do mercado, porque ela funciona num sistema de mensalidade. Tá? Para você usar o aplicativo deles, você não consegue comprar diretamente o aplicativo. Você tem que assinar uma mensalidade, você tem que fazer uma assinatura, que normalmente é anual, mas é cobrada por mês, que te permite ter acesso a esses aplicativos. Se você parar de pagar, você perde o acesso, você não consegue mais abrir seus projetos e coisa do tipo. E como é referência de indústria, ela meio que pode cobrar o preço que ela quer, porque se você for aí uma pessoa trabalhando para outras, você normalmente tem que usar aplicativos que são referências de indústria se você quiser trabalhar em time, porque você vai chegar lá, normalmente para trabalhar até com pessoas que você não conhece, e todas têm que estar familiarizadas com um tipo de software específico, e esse software normalmente é o da Adobe. Então você não tem como correr. E além disso, toda essa prática dela de você ter que pagar mensalidade tem um lado extremamente complicado e, vamos colocar assim, zoeirinha. Tá? Não, eu não tenho. Eu já caí nessa. Eu vou explicar o que acontece. Você assina anualmente o negócio, aí eles renovam sua assinatura automaticamente. Se você decidir, depois que já tiver renovado, cortar a assinatura, ela foi renovada por 1 ano. Ou você paga o resto do ano inteiro, ou normalmente tem alguma multa associada. Mas se eu me lembro bem, eu tive que pagar o resto do ano inteiro, tá? É uma coisa extremamente complicada. Você podia devolver agora. Você vai, assina por 1 ano, eu trabalhei por 1 ano, tal. Ah, não, eu vou cancelar. Mas a renovação foi há 2 meses. E nessa renovação eles renovaram pelo ano de novo. E aí você tem que pagar o resto do ano. Uma multa, eu não lembro o que foi na época, mas eu perdi uma grana. E a galera odeia por conta disso. A galera sonha com um concorrente à altura da Adobe. Pelo menos para Photoshop, tá? Porque Photoshop é de fato provavelmente o aplicativo deles mais usado. Pro Photoshop não tem uma alternativa à altura. Tem alguns programas que tentam fazer algumas coisas que o Photoshop faz, mas não tem de fato, tá? Alguém que trabalha com edição de foto profissionalmente, principalmente numa agência grande, com outras pessoas e tal, vai usar o Photoshop. Se você for freelancer, você vai usar o Photoshop e vai pagar a assinatura. Aí, um tempo atrás, surge essa empresa chamada Affinity. E eles fizeram 3 softwares que competem com a Adobe. Você tinha um Affinity Photo, que era do Photoshop. Você tem o Affinity Design, que é o Illustrator. E eu acho que o outro chamava Affinity Publisher, eu acho, que é o do Affinity InDesign.
tá? Que é para publicação, pra você fazer revista, livro, essas coisas, tá? Diagramação, essas coisas todas. Só que é o seguinte, essa empresa fez a primeira versão do programa, eles vendiam um programa para você inteiro, tá? Você paga uma vez, o programa é seu. Depois teve uma outra edição do programa, versão 2. De novo, se você quisesse a versão 2, você podia pagar, aí o programa era seu. Se você tinha a versão 1 e achou que a versão 2 não tinha nada que justificasse seu pagamento, você continuava usando a versão 1 com um pagamento só que você fez. Basicamente, como o software era negociado antigamente, antes da gente ter todo esse processo de assinatura. Só que eles não conseguiam ocupar o espaço da Adobe do Photoshop. Tá? Não tem como. Por quê? Para você poder ocupar esse espaço, não são só as ferramentas que você produz no seu software, que você oferece, o quão bom ele é. Porque a Adobe tem basicamente um monopólio disso. Se você for numa agência, todo mundo vai trabalhar com a Adobe, você tem que saber trabalhar com a Adobe. O trabalho da Affinity era convencer as pessoas a saírem do Adobe. Pessoas assim, grupos grandes, empresas e coisas do tipo, a saírem do Adobe e passarem para o Affinity. É extremamente complicado fazer isso em larga escala. Aí o que eles fizeram? Com o Adobe V2, eles passaram a oferecer 6 meses gratuitos de teste. Você podia baixar o aplicativo, usar por 6 meses para você poder testar. Isso é exatamente para quem já usa o Photoshop ter um tempo de teste, coisa do tipo, ter um incentivo, porque era gratuito, você não precisa pagar na hora. E só 6 meses depois você decidia se você dava dinheiro para eles ou não. Não funcionou totalmente ainda. E aí o que acontece? Eles foram comprados por uma empresa chamada de Canva. Você já deve ter ouvido falar. É uma empresa que a galera usa para fazer esses videozinhos, fotos de um monte de postagem de rede social. De rede social e tal. E eles super intuitivo. E eles foram comprados. A galera ficou preocupada. Por quê? Canva, os serviços da Canva, eles têm uma versão gratuita, só que se você quiser destravar toda a função, você tem que pagar uma assinatura mensal. Aí a galera falou assim, lascou. Eles vão fazer isso com o Affinity também. Aí acontece, alguns dias atrás, o Affinity estava na versão 2. Mudou a página do Affinity, falando assim, vai ter um anúncio dia 30 de novembro. Outubro. Dia 30 de outubro a gente vai fazer um anúncio, que é o mesmo dia que estava marcado, tá? A conferência da Canva, quando a Canva fala todas as coisas delas e tal. O Affinity agora faz parte da Canva, foram comprados. E eles tiraram o software do ar. Você não conseguia comprar o Affinity mais. Aí a galera virou assim, lascou. A única, se a gente tinha alguma alternativa ao Photoshop, de fato, tá? O GIMP não é alternativa, desculpa, embora eu use GIMP, tá? O meu canal inteiro foi feito em cima do GIMP. Não, o meu também. Antes da gente começar a trabalhar com o ThumbMaker externo, até alguns anos atrás, alguns anos atrás, a gente só editava no GIMP, mas o GIMP não é. O República que começou com o ThumbMaker. O GIMP, você não sabe, é uma alternativa open source, gratuita e tal, uma gambiarra sem fim. Pro Photoshop. Aí eles não estavam vendendo, galera, vai chegar esse anúncio da Canvas, eles vão anunciar um plano de assinatura pro Affinity. Acabou a única solução pro Photoshop. Tinha uma outra também, tá? Chama Pixelmator, que não chega aos pés, eu acho. Mas tinha sido comprado pela Apple já. Então a galera tá meio desconta. Enfim, a coisa tá complicada, tá? Essas empresas tudo comprando esses softwares que podem ser os nossos salvadores. Só que o povo falou GIMP, gambiarra. Gente, eu uso no Mac. No Mac é uma gambiarra. No Mac é uma Ele gambiarra. vive dando problema. No Mac é uma eu perco janela, minha ferramenta desaparece. Desculpa se você é fã do GIMP, talvez você use no Windows e tá me julgando. Me julga não, que eu apanho, né? Eu vou deixar bem claro. Eu usava o GIMP no Windows sem problema. É uma coisa. Sem problema. Eu comprei o Affinity Design em janeiro, versão 2. E comecei a aprender a usar. Por quê? Porque a gente converteu toda a nossa edição de vídeo aqui, produção audiovisual, para Mac. O GIMP no Mac é horrível. Ele é horrível. Não tem jeito. O principal plugin de GIMP que você precisa para fazer, tipo assim, é a coisa, motivo de você usar o GIMP, tá? Que é usar o Gimmick. Ele não tem uma distribuição oficial pro Mac. Tem uma galera que fez a gambiarra para poder funcionar uma coisa não oficial. Mas é isso que eu falei, mas os desenvolvedores não... É para Linux e Windows só. Não tô desmerecendo a iniciativa, tô falando do meu uso. Mas vamos lá. Aí a gente chegou na conferência do Canva. E aí, no meio da conferência, entra quem? O CEO da Affinity. Esse daqui é o cara cuja empresa foi comprada pelo Canva. E ele entra no palco. E aí o que ele faz? Ele começa a falar aqui da missão dele, que os designers não têm escolha em relação às ferramentas que eles usam, são softwares pesados, que atrasam. E o cara tá colocando ali o pitch dele, né? Que são plataformas isoladas, criam atrito no fluxo de trabalho e ferramentas que, claro, são absurdamente caras. Tudo por ganância corporativa.
Como se só... Como se... Não, a gente vai chegar nessa parte depois. Chamou o software de pesado, chamou de caro, chamou os caras de ganancioso, essas coisas todas. Então você tá assim, se o cara tá falando isso da Adobe, ele vai trazer... O que você vai falar? Está na hora de priorizarmos os criativos, está na hora de liberar a verdadeira liberdade criativa. É hora de mudança, tá escrito ali. Verdadeira liberdade criativa. Apresentamos o novo Affinity. O que é o programa agora? Antes eram 3 aplicativos diferentes. Eles funcionavam mais ou menos no estilo que os aplicativos da Adobe funcionam. São aplicativos que se comunicam entre si, só que são aplicativos distintos. Você tem um aplicativo para trabalhar com imagem, o outro para trabalhar com gráficos vetoriais e o outro para trabalhar com layout e publicação. Eles vão juntar tudo num só. É um aplicativo com um tipo de arquivo só, no qual você faz tudo. Isso por si só já é assim. Isso, cara, isso. Ó, ele vai pegar os 3 aqui, ó. Pixel, layout, vetor, tal. E ele vai e junta tudo num aplicativo só. Você tem abas distintas, mas você está trabalhando com um arquivo só o tempo inteiro. E o mais interessante disso aqui é que você pode montar a aba com as ferramentas que você quiser. Se você mexer com um pouco de edição de imagem, um pouco de gráfico vetorial e coisa do tipo, você pode colocar exatamente as ferramentas que você quer e fazer uma aba só sua. E aqui que tá, todo mundo, beleza. Qual que é o pitch do cara? Temos muito orgulho de anunciar que o novo Affinity é totalmente gratuito para sempre, para todos. Sobe a música da União Soviética. Exato. O aplicativo é totalmente gratuito para todos. Todo mundo pode usar agora. Eu baixei ontem, apesar de eu ter a versão 2, eu baixei e de fato é melhor do que a versão pela qual eu tinha pago. Tem todas as funções da 2 lá, mas tem todas as outras vantagens que eu falei aqui. Beleza. Como eles vão ganhar dinheiro para se sustentar? Aí que tá a questão. Como eles vão ganhar dinheiro? E aí que a gente tem que colocar um asterisco nisso. Você vai poder, dentro do Affinity, vai ter uma aba para as funções de inteligência artificial do Canva. As funções que você costuma ter no seu aplicativo de smartphone, coisa tipo tablet, você vai poder usar dentro do Affinity. Só que essas funções têm uma assinatura. Se você não quiser essas funções de AI, você não precisa. Todas as funções que tem na V2 e coisa do tipo ali estão disponíveis. Porém, é assim que eles vão ganhar dinheiro. Porque qual é o problema deles? Tá? Qual é o problema da Canva? Primeiro, eles não podem cobrar, porque se eles cobram assinatura por assinatura você vai pro Photoshop. E o único jeito de convencer a galera a fazer a conversão, a galera que já está acomodada, que já tem toda a memória muscular, os sistemas que já estão construídos dentro de empresa em torno do Photoshop da Adobe, é oferecer um treco de custo zero. Não tem como ser melhor que o custo zero. É o máximo que eles podem fazer. Mais que isso ele pagaria a galera para usar, mas aí não faz sentido. E o grande problema que a Canva tem, e por isso que eles compraram o Affinity, que é o seguinte, o Canva, se você usa ele no seu celular ou no seu tablet, ele é um aplicativo para gente que não é profissional. Todas as ferramentas é basicamente para você que não saca absolutamente nada de design, de coisa nenhuma. É, super intuitivo. É você conseguir fazer o seu post com design pro Instagram, esse tipo de coisa. Fazer seu GIF pra mandar pra rede social. É basicamente isso. Só que tem um problema. A galera que começou ali, eventualmente quer uma solução profissional. Eles não oferecem essa solução. Então, basicamente, eles estão cozinhando, né, os criadores iniciais para depois passar essa galera... Pro Affinity. Não, para passar pro Photoshop, que era o que acontecia antes. Ah, tá. Agora, pro Affinity, eles têm um workflow. Você começa lá, pagando o Canva, tendo acesso às AI e coisa tipo, e você fala, eu quero agora ferramentas mais avançadas profissionais no meu computador. Tá aqui o Affinity para você. E eles vão esperar que vocês vão continuar pagando o Canva. Só que aí que tá. Por que o Canva pode fazer isso? Por que eles podem dar coisas de graça? E jogar assim, pensando no longo prazo? Eles podem fazer isso porque eles são uma empresa de capital fechado. Eles não são uma empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto é empresa que é negociada na Bolsa de Valores. Se você for uma empresa de capital aberto, se você for CEO dessa empresa, você tem a obrigação de maximizar o valor para os seus acionistas. Então, a empresa de capital aberto tem aquela coisa, a linha tem que ir sempre para cima. Tá? Você tem que estar sempre crescendo. Ilimitadamente. Indefinidamente, você tem que estar crescendo. Não é só dar lucro. Você tem que dar mais lucro hoje que você deu no ano passado. Pelo menos essa é uma das métricas de crescimento. Pode ter outras também, dependendo de qual foi a estratégia. A Canva não tem isso. Ela é uma empresa de capital fechado. Então, ela pode tomar algumas atitudes que não vão dar um resultado rápido em 1, 2, 3 anos. Né? Pode comprometer, de repente, até as contas dela. Só que ela faz isso com vistas, tá?
Não que empresas de capital aberto não podem fazer, mas na de capital fechado é muito mais fácil. Ela faz com vistas a eventualmente essa coisa funcionar para ela no futuro e ela poder crescer. Porém, e aí que tá o meu temor. Porque eu baixei o Affinity, eu não tenho problema nenhum de baixar o Affinity. Galera que tá falando aí que não tem pro Linux, de fato não tem ainda, e não só a versão de iPad ainda também. Mas no Linux você pode, eu já vi gente rodando com sucesso via Bottle e Lutris, se eu não me engano. O grande problema é que especula-se, por várias coisas que estão acontecendo de anúncio da empresa, que talvez ano que vem eles façam um IPO. Quer dizer, que eles vão sair de ser uma empresa de capital aberto, de capital fechado, e vão abrir o capital deles, vão lançar ações na Bolsa de Valores. E aí que tá a minha preocupação. Você vai, baixa o Affinity, converte toda a sua workflow para ele, e depois você pode se ver daqui a 2, 3 anos tendo que pagar a mesma coisa que você paga pro Adobe. E mais, né? Com o lance de você ter vendido alguma coisa, eles coletaram aí no processo, né? Não, o grande negócio deles é vender. É porque eles estão tão pra trás, é tão difícil destronar o Photoshop, que tipo assim... É criar mercado mesmo. Eles querem criar uma comunidade. Exato. É o tal do DaVinci Resolve, que eu uso pra editar. É um software que você tem um mercado de criação de vídeo agora, principalmente pro YouTube, coisa tipo, não cinema, tá? Mas YouTube, agências publicitárias, coisa tipo, que é tão dominado pelo Premiere da Adobe, que o que eles fizeram? Eles venderam o Resolve, pelo menos até agora, em taxa fixa. Você compra o programa uma vez e você não ganha só o programa, você ganha todas as outras atualizações de graça. Até agora eles não cobraram. Eu comprei o DaVinci Resolve, o editor de vídeo, se eu não me engano, o DaVinci Resolve 12. Tá na versão 20, eu nunca paguei por atualização. É sempre de graça. Não só isso. Você pode pagar a versão Studio, se você quiser, que foi o que eu fiz, pra você ter umas coisinhas a mais, mas a versão gratuita, ele tem uma versão gratuita, que já tem 99% das coisas que tem na versão de estúdio. E eles não ganham nada se você usar. Mas é o único jeito. Quando você tem um player, você tem que dar de graça o treco. Mas aí que tá. Tem vários jeitos depois deles monetizarem o Affinity, se eles viraram a empresa de capital aberto e quiserem tirar leite dessa vaca, que envolvem eles não perderem essa gratuidade. É só eles começarem a introduzir funções novas de edição, que todo mundo quer, e falar assim, não, gente, essas funções aí não são função do aplicativo, essas são funções da inteligência artificial da Canva. Se você quiser, você tem que pagar. Aí a parte gratuita do aplicativo vai ficando cada vez mais fraca, cada vez desatualizada, e você que já está investido no sistema, que já converteu todo o seu workflow, você fala assim, acho que agora eu vou ter que pagar, né? Você vai pensar que vai valer mais a pena pagar do que você adquirir outro conhecimento, outro workflow, outro... Pode ser. E eles podem continuar falando, ó, nosso aplicativo é de graça, só essas funções que precisam ser pagas. Essas funções todas. Que é o que faz o aplicativo valer. Eu tô dizendo, isso pode acontecer. Porém, isso foi de fato um choque na indústria. Abalou de fato. Isso abalou a indústria de fato, porque você tem a economia de criação para a internet, e isso daqui não toca só a internet, tá? O Adobe vai ser usado pelos criadores na internet, vai ser usado pelo pessoal em agências de publicidade. Já foi usado até no cinema também. O primeiro filme do Deadpool foi editado no Premiere. Então, assim, é uma empresa que domina boa parte do mercado. Vamos pegar, assim, principalmente o mercado, talvez Hollywood ainda não esteja sob controle deles, tá? Com certeza não está. Tem outros programas ali que eles usam, mas a parte de criação, criadores de internet, e a parte publicitária... No jornalismo também, a gente é monopólio, amigo. É monopólio. E ótimo aqui, eu tenho que mostrar Eu já expliquei aqui tudo da Adobe pra vocês, porque a galera não gosta da Adobe, não gosta das inscrições, coisa do tipo. Aí tem um jornal que tem uma versão impressa dele chamado The Onion. The Onion. É famoso na internet, que é o seguinte, é um monte de notícia falsa absurda. É pra parecer um jornal de verdade. Eles têm toda a cara, toda a apresentação de jornal de verdade. A linguagem não é paródia. A linguagem não é paródia. É gente falando sério. Só que você pegar o conteúdo das matérias, todos são absurdos. Todos são absurdos, tá? Então, assim, é pra ser de comédia. Só que a apresentação é séria. E eles têm uma versão impressa. E na versão impressa deles tinha uma publicidade da Adobe. Experimente a magia de comprar um software novo todo mês. Pra sempre. Porque todo mês pra ter acesso ao seu Adobe Suite, você tem que pagar por um software novo. Essa é a mágica da assinatura. Então é isso, agora vocês estão sabendo o que está acontecendo, já baixei o Affinity, recomendo que você baixe. Claro que toda essa especulação que eu fiz é especulação para o futuro, porque eu conheço como funciona isso e acho que a gente pode prever, mas não é uma certeza, tá? Aí o pessoal tá falando que o CapCut começou tudo de graça, hoje não dá para usar sem o Pro. Até a legenda, né, foi pro Pro e tudo mais. Aconteceu com o CapCut também. Porque se você quisesse estabelecer onde tem um grande player, mas o CapCut chegou no momento que não tinha grandes players ainda.
depois você tem que cobrar assinatura. As coisas já estão mudando, tá? Tipo, o DaVinci Resolve mesmo que eu uso, o editor de vídeo, eles já sugeriram, quando eles fizeram o anúncio da última grande atualização, que é a versão 20, que talvez eles passem a cobrar por atualização. Mas isso ainda é melhor que assinatura. Por quê? Saiu uma atualização, eu acho que eu não preciso. Você pode pular, né? Eu fico com software com as funções antigas que eu tinha, sem problema nenhum. O problema da assinatura é que você parou de pagar, você perdeu. Eu acho isso muito ruim. Antigamente o software era assim, tá, gente? Você comprava uma versão e ele atualizava, ou você comprava a versão nova, ou ele tinha um programa pra galera que já tinha a versão anterior, pagar menos e poder atualizar. Eu comecei com o Sony Vegas. O primeiro software que eu comprei foi o Sony Vegas, a versão Express. Ele custava $50, a versão júnior dele. Eu comecei no 10, eu acho. 10 ou 9. Aí eu fui atualizar de novo na 12. Porque no meio do caminho teve uma que eu falei assim, não vale a pena. Eu continuo usando a antiga. É uma vantagem que você não tem se você está assinando. Eu acho que é melhor assim, software que, mesmo que eles me cobrem todo ano por uma atualização dele... Ele não vai te tirar o acesso se você não fizer a atualização. O que é seu, seu, né? É aquele que software você comprou. que a última versão pela qual você pagou, você vai ter acesso para sempre. Eu acho que esse é o justo. Esse é o justo, né? Porque esse é dono do produto. Mas de fato, a gente vai ficando refém. E a gente tem que falar mal da Apple, né? Tem que elogiar o Final Cut também. O Final Cut é outro que você pagou uma vez. Até você comprou o Final Cut 10 uma vez. Eles mudaram para 11 agora. Todas as atualizações de graça até agora. Mas é aquele caso, né? Também não muito atualizado. Mas pode falar? Perto das atualizações dos outros. Exato. A versão de iPad é assinatura. O Final Cut de iPad, eles já fizeram de assinatura. Já mudou. Que é onde eles estão mexendo mais. Que é onde eles estão oferecendo mais recursos. Porque, obviamente, o Final Cut de iPad saiu numa outra época. O Final Cut é mais antigo. Então, ainda tava nesse modelo. Agora, a galera já tem expectativa do modelo de assinatura, que é uma porcaria. Embora eu tenha dito que o GIMP funciona mal no Mac, não é um problema do GIMP, né? É um problema dos recursos fechados do Mac. Eu vou manter o meu GIMP, porque tem que ter os dois. E pra galera falando, mas a Canva tá cobrando pra usar as funções de inteligência artificial no Affinity. Ali eu entendo eles cobrarem por aquilo. Por quê? Porque não é inteligência artificial que tá rodando na sua máquina. São coisas que você precisa de mais potência, então tá rodando nos servidores deles. Obviamente tem um custo para eles. Tanto de desenvolvimento quanto para fazer a inferência, tá? Então, até onde eu sei, tá, gente? Que é rodado nos servidores. Então, obviamente, isso tem que ser cobrado por mês, tá? Porque toda vez que você usa, você gera um custo adicional para eles. Diferente de o cara vender o programa, ele rodar no seu computador, tá rodando na minha máquina, não tá gerando custo nenhum para você. Ali eu acho que você tem que pagar uma vez só. E para substituir o After? Perguntou aqui o nosso amigo. Aí que tá. Nosso amigo Alan Gabriel. Eu vou substituir... O que acontece? Para substituir o After, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar nesse tópico depois. Eu uso para composição o Fusion no DaVinci Resolve. Inclusive tem um programa standalone do Fusion também que você pode usar, que não é só incluído no DaVinci Resolve, você pode pegar só a parte dele que é para motion e composição. E para motion... Eu vou entrar nesse tópico aqui. Eu acho que eu vou usar o Apple Motion da Apple. Por quê? Porque eu tô usando Mac, porque $69, única taxa, que pra mim é um preço totalmente justo, uma vez só, né? E, além disso, é porque ele faz uma coisa que o Fusion não faz, que é você trabalhar com gráfico vetorial. O Fusion, o problema dele pra fazer motion, pra mim, pro que eu quero fazer, a gente vai discutir isso depois, é que você tem que rasterizar ele na hora de você importar. Você tem que transformar de vetor para pixel. Você pode, inclusive, definir a resolução, colocar na resolução imensa, se você quiser dar zoom, detalhe e tal. Só que você tem que definir. E você não mexe nele depois. Isso é um problema sério. No Motion, dá para você importar o gráfico vetorial com camada editável. Você pode preservar as camadas e editar as camadas dentro dele. Obviamente que para composição ele não é bom, tá? E também ele é mais para 2D, né? Porém, eu acho que esse vai ser meu workflow para escapar da Adobe para um projeto da Grécia que eu quero fazer, tá? Tô tendo que mexer com essas coisas todas. Aliás, eu descobri ontem o jeito de fazer o workflow de mapa no qual eu tô pensando há 2 anos. Aí a hora que eu vi, eu tive muita sorte de, em um período de 20 minutos, clicar em 2 vídeos do YouTube que não tem nada relacionado um com o outro. Só que o resultado dos 2 emenda perfeitamente. Que bênção, né? Quando isso acontece. Aí eu tô assim... eu vou falar aqui, ó.
é um jeito de você renderizar mapa do QGIS, que você joga pra dentro de um programa tipo Illustrator, coisa tipo vetorial, pode ser o Affinity. Você exporta em SVG, importa no Pixelmator, e no Pixelmator Pro, que eu vou ter que comprar também, você consegue exportar o SVG como arquivo de Motion. Aí você importa ele no Motion com todas as camadas preservadas e com todos os gráficos editáveis. Todas as coordenadas você pode mudar, todos os vetores você pode mudar. Aí eu falei assim, isso é exatamente o que eu quero, porque eu posso pegar o mapa, os dados cartográficos no QGIS, tem um jeito de exportar com o QGIS para você preservar resolução de costa, né? Para não perder resolução. Você importa num programa tipo Illustrator, ou se não quiser mexer com o Adobe no Affinity, coloca toda a informação de mapa que você quer, o nome das coisas, pinta os territórios, coisas tipo, faz do jeito que você quiser, cada coisa numa camada. Exporta como SVG, coloca no Pixelmator, importa pro Motion e você faz toda a montagem de vídeo que você quer. Você pode aproximar no mapa, abrir de novo, sem perder resolução, porque você tá em vetorial. Se tiver alguma coisa errada no mapa, você pode dentro do Motion mesmo puxar e corrigir. E tá tudo separado pelas camadas. Aí você pode selecionar só a informação que você quer. Eu já tô pensando assim, eu quero mostrar o mapa da Ática, aí eu seleciono a camada que colore a parte da Ática. Eu quero os nomes também, eu seleciono o nome das territórios que eu quero, aparece tudo lá. E eu posso dar zoom, posso fazer não sei o quê, posso desenhar em cima, posso fazer qualquer coisa. Se pra ter a ideia demorou 2 anos, por tanto de trabalho que isso aí vai dar, acho que vai demorar mais 2. Não, aí que eu vou terceirizar. Eu quero editar o mapa, mas eu vou terceirizar a composição. Vou passar todos os dados cartográficos. Por isso que eu falo que pode ser ou no Affinity ou no Illustrator. Porque a pessoa que fizer pra mim, usa o software que ela quiser. Aí essa parte eu vou terceirizar. E aí eu só vou receber o SVG e eu vou converter pra Motion.